Bem, pessoal, uma coisa interessante, que é uma consequência direta do que já foi demonstrado aqui, nós vimos que sempre vamos ter, no mínimo, dois números primos entre dois quadrados perfeitos, entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, desde que n seja qualquer número natural maior que zero, pode ser até mesmo o número 1. Então, já que isso é verdade, que vamos ter, no mínimo, dois números primos entre dois quadrados perfeitos, então basta a gente saber quantos números quadrados perfeitos existem até o número m, para a gente saber o limite mínimo de números primos que pode existir até m. Por exemplo, entre um número m qualquer número m, quantos números primos existem de 1 até m, no mínimo? Vai existir no mínimo dois números primos a cada dois quadrados. Vai existir no mínimo dois números primos a cada dois quadrados perfeitos. Então, se o número g ao quadrado é o maior quadrado perfeito, menor ou igual a m, então isso quer dizer que nós vamos ter g menos 1 espaços entre quadrados perfeitos. Ou seja, vamos ter a cada dois quadrados perfeitos consecutivos, vamos ter dois números primos entre eles. Ou seja, nós vamos ter duas vezes g menos 1 números primos. Esse vai ser o limite mínimo de números primos entre 1 e n. Então, pessoal, esse é o nível mais alto e o nível mais importante de todos os vídeos que nós fizemos até aqui. É o nível mais alto dessa demonstração. Nós vamos juntar tudo o que fizemos até aqui em uma só coisa. Assim como Einstein juntou a matéria e a energia do universo em uma só equação, nós vamos juntar tudo que aprendemos aqui em uma só fórmula, em uma só expressão matemática. Eu chamo essa parte de teorema de Domingos, porque foi uma coisa que eu descobri. E eu já sei que é verdade, então para mim já é um teorema. Para vocês que estão assistindo e para os outros matemáticos, só vai ser um teorema quando vocês forem lá e verificarem por si mesmos e passarem por a minha pesquisa passar por uma comissão de revisão por pares, quando outros cientistas do mundo testarem e conseguirem o mesmo resultado. Então, a partir daí vai ser um teorema oficial para vocês, mas para mim já é porque eu sei que é verdade. Resumindo todas as informações que nós temos aqui, nós sabemos que de 1 a p ao quadrado, a cada grupo de p menos 1 números consecutivos, nós temos pelo menos um número primo. Repetindo, a cada grupo de p menos 1 números consecutivos, desde que p seja um número primo, sendo que o último desses números consecutivos seja menor que p ao quadrado, nós temos pelo menos um número primo. Então, a cada grupo de p menos 1 números consecutivos, nós temos pelo menos um número primo, desde que o último número consecutivo considerado seja menor que p ao quadrado. Então, do número p, sendo ele um primo, até o número 2p menos 1, nós temos no mínimo um número primo, porque aqui nós temos mais que p menos 1 números consecutivos. Na verdade, nós temos exatamente p menos 1 números consecutivos. Temos o p mais 1, p mais 2, até o p mais p menos 1. Então, aqui, de p a 2p menos 1, nós temos exatamente p menos 1 números consecutivos, ou seja, pelo menos um número primo, porque 2p menos 1 é menor que p ao quadrado. De 2p a 3p menos 1, temos mais uma vez p menos 1 números consecutivos. Então, no mínimo, um número primo. De k vezes p a k mais 1 vezes p, nós vamos ter no mínimo um número primo, desde que esse último número considerado seja menor que p ao quadrado. E basta que k seja menor que p, então nós vamos ter um número menor que p ao quadrado. Por quê? Se k for menor que p, olha só, se k for menor que p, k é no mínimo, k é no máximo melhor, p menos 1. P menos 1 mais 1 dá P. P vezes P, P ao quadrado. P ao quadrado menos 1 é menor que P ao quadrado. Então, de K vezes P a K mais 1 vezes P menos 1, nós temos um número primo, desde que K seja menor que o número primo P. Bem, e o que acontece quando nós temos um número composto envolvido? No caso, vamos considerar o número composto P mais D, onde P é o maior primo menor que o número composto P mais D. Nesse caso, como o número primo P é o maior número primo menor que o composto P mais D, então, a cada grupo de P menos 1 números consecutivos, nós vamos ter pelo menos um número primo. E nós já vimos no vídeo anterior que até P mais D ao quadrado, todos os números
eles vão apresentar pelo menos um fator primo menor que a raiz quadrada de p mais d ao quadrado, ou seja, pelo menos um número, ou seja, todo número menor que p mais d ao quadrado, ele divide por um número primo menor ou igual a p. Isso quer dizer que de p mais d até 2 vezes p mais d menos 1, daqui para cá, desse número até esse outro, nós temos p mais d menos 1 números consecutivos. E p mais d menos 1 números consecutivos é maior que p menos 1. Ou seja, nós temos mais que p menos 1 números consecutivos de p mais d a 2 vezes p mais d menos 1. Ou seja, temos pelo menos um número primo nesse intervalo. Do mesmo modo, é de 2 vezes p mais d a 3 vezes p mais d, subtraído uma unidade. Aqui nós temos mais que p mais d menos 1 números consecutivos. E isso é maior que p menos 1 números consecutivos. Então, temos no mínimo outro número primo de 2 vezes p mais d a 3 vezes p mais d menos 1. De modo geral, nós sempre vamos ter pelo menos um número primo de k vezes p mais d a k mais 1 vezes p mais d menos 1, desde que k seja menor que p mais d. Ou seja, k pode ser no máximo p mais d menos 1. Desse modo, vamos ficar com k ao quadrado menos 1. Não, nós vamos ficar melhor com p mais d ao quadrado menos 1, que com certeza é menor que p mais d ao quadrado. Então, resumindo todas as informações que nós já vimos até aqui, nós podemos fazer o seguinte, olha só. Nós vimos que quando p é um número primo, nós vamos ter realmente pelo menos um número primo de k vezes p a k mais 1 vezes p menos 1, desde que k seja menor que p e p seja um número primo. Nós vimos também que quando p mais d é um número composto, então nós vamos ter pelo menos um número primo de k vezes p mais d a k mais 1 vezes p mais d menos 1, desde que k seja menor que p mais d, ou seja, k pode ser, no máximo, pode ser qualquer número menor que p mais d, ou seja, k pode ser no máximo p mais d menos 1. Resumindo todas essas informações, nós podemos fazer o seguinte. Aqui nós temos os números, ó, 1 vezes p, 2 vezes p, 3 vezes p, até k vezes p. Aqui nós temos os números 1 vezes p mais d, 2 vezes p mais d, 3 vezes p mais d, até k vezes p mais d. Essa informação pode ser resumida do seguinte modo: b vezes x, onde b representa qualquer número natural de 1, 2, 3, até o número k, até o número menor que o número primo, menor que x. Olha só, k é menor que p. Então, eu posso substituir o número k por b, o número primo, por x. Então, eu fico com bx. Qual a condição aqui? Que o b seja menor que x, que o k seja menor que o p. Aqui, do mesmo modo, se o p mais d é um número composto, então, o nosso p mais d vai ser o nosso novo x. Olha só, nós temos 1 vezes p mais d, 2 vezes p mais d, 3 vezes p mais d, até k vezes p mais d. Então, nesse caso, o nosso número x vai ser o número composto p mais d. Nós podemos substituir o número composto p mais d por x. E nós vamos ficar com 1 vezes x, 2 vezes x, até k vezes x. Então, substituímos o b por k. Mais uma vez, aqui vale a mesma coisa. O k tem que ser menor que p mais d. Então, o b tem que ser menor que o x, porque aqui o x está representado por p mais d. E o b representa o k. Então, basta que o número b represente qualquer número natural de 1 até o número p menos 1. Então, nós vamos ter o número primo entre k vezes p a k mais 1 vezes p menos 1. E basta também que o k represente qualquer número natural de 1 até k, sendo que k é menor que p mais d, ou seja, ele pode ser no máximo p mais d menos 1. Ou seja, vamos ter sempre um primo de k vezes p mais d a k mais 1 vezes p mais d menos 1, onde p mais d representa o número composto. Lembra que eu falei que nós iríamos resumir tudo em uma única fórmula, que explicasse tudo de uma vez? Então vamos fazer isso agora. Observando todo o padrão que fizemos, nós podemos resumir toda essa informação em uma só expressão. b vezes x a b vezes x mais x, onde b ele representa qualquer número natural de 1 a k, sendo k menor que o número primo ou menor que o número composto. Ou seja, o b tem que ser menor que o número x. O nosso x vai representar ou o número p, ou o número p, ou o número primo, ou o número p mais d, ou seja, ou o número composto.
Então, desde que x seja um número primo ou seja um número composto, nós sempre vamos ter pelo menos um número primo de b vezes x, com b menor que o número composto ou menor que o número primo, até b vezes x mais x. Ou seja, desde que x seja maior que 1, porque se x for maior que 1, então ou ele é primo ou é composto. E nós vimos que vale para o caso quando p é primo, e nós vimos que vale para o caso quando o nosso número é um número composto. Então, desde que x seja maior que 1, ele vai ser primo ou composto. Então, desde que x seja maior que 1 e b seja menor que x, nós vimos que o k sempre vai ser menor que o primo, ou o k sempre vai ser menor que o número composto. Então, desde que x seja maior que 1 e b seja menor que x, então, nós sempre vamos ter pelo menos um número primo de b vezes x ao número b vezes x mais x. Pessoal, esse resultado é tão avançado, resumindo, o resultado de que do número b vezes x até o número b vezes x mais x, com x maior que 1 e b sendo menor que x, nós sempre vamos ter, no mínimo, um número primo nesse espaço. Esse resultado é tão importante, é tão avançado, que você pode provar outros resultados matemáticos com ele. Por exemplo, você pode provar que sempre vamos ter um número primo entre n ao quadrado menos n, sempre vamos ter no mínimo um número primo de n ao quadrado menos n até n ao quadrado. Basta fazer b igual a n menos 1 e x igual a n, e fazer as contas. Nesse caso, o nosso x ele vai ter que ser maior que 1. O nosso n vai ter que ser maior que 1 melhor. Maior que 2, na verdade. Nesse outro caso, escolhendo b igual a n e x igual a 2n, nós vamos sempre ter um número primo do número 2n ao quadrado até o número 2n ao quadrado mais 2n. Também pode ser utilizado para se provar uns resultados matemáticos importantes que já foram demonstrados na atualidade. Por exemplo, o teorema de Bernoulli, o postulado de Bertrand. Ele diz que sempre temos um número primo de 2n, de n até 2n. E, para provar isso utilizando o meu teorema, você basta escolher b igual a 1 e x igual a n. Nesse caso, n vai ser maior que 1. Para todo n maior ou igual a 2, vai valer isso. Nós vamos ter um número primo entre n e 2n. Esse é um resultado matemático já provado. Só que a prova desse postulado de Bertrand, desse teorema, ela é complicada. Nem todos os matemáticos do mundo conseguem entender. É uma prova analítica. E eu acabei de dar uma prova extremamente simples desse teorema, que até hoje só tinha uma prova complicada. Os matemáticos só conseguiram demonstrar ele utilizando meios analíticos, meios avançados. E eu consegui provar ele utilizando apenas contas de mais, de divisão, apenas o conhecimento que eu apresentei em todos esses vídeos. Também nós podemos provar resultados ainda mais interessantes, em intervalos cada vez menores ainda. Por exemplo, nós sempre vamos ter um número primo de 2n até 3n, desde que n seja um número maior que 2. E um resultado ainda muito mais avançado que este é que nós vamos sempre ter um número primo entre 100 vezes n a 101 vezes n, desde que n seja maior que 100. Na realidade, utilizando essa expressão, esse teorema, de que de b vezes x até b vezes x mais x, com x maior que 1 e b menor que x, utilizando o fato que sempre vamos ter um primo nesse intervalo, nós podemos criar expressões que contenham números primos em intervalos cada vez mais fechados, em intervalos cada vez menores. Isso nos ajuda a entender um pouco de como eles se comportam e nos ajuda também a dar um piso mínimo para os números primos, ou seja, uma quantidade mínima de números primos que existe até um determinado número n. Então, pessoal, nós chegamos ao fim da nossa demonstração da conjectura de Legendre. Na verdade, o que eu estou demonstrando é o meu teorema. A conjectura de Legendre é só um jeito de chamar a atenção de todos os matemáticos do mundo. É só um jeito de chamar a atenção de você para esse vídeo, mas eu realmente demonstrei essa conjectura. Essa conjectura tem mais de 100 anos, que nenhum cientista do mundo todo, nem jovem, idoso ou um adulto, conseguiu resolver. 100 anos que os matemáticos tentaram resolver esse problema e não conseguiram. E eu consegui resolver ele, e aqui está a solução. Você pode verificar por você mesmo. Esse é considerado um dos problemas de matemática mais difíceis da nossa época. Edmundo Landau, em 1912, ele disse que esse problema não seria resolvido utilizando a matemática que existia naquela época. E eu acabei de utilizar uma matemática muito mais simples do que a existia até aquela época. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. E essa é uma demonstração correta e oficial, mas que ainda vai ser revisada por pares, da demonstração da conjectura de Legendre.